Então, eu sou Márcia Tiburi, sou professora de filosofia, escrevo livros de filosofia, escrevo romances também, dou aula na Universidade Mackenzie, em São Paulo, moro em São Paulo. O livro Filosofia Prática é um livro sobre o cotidiano. O que é o cotidiano? O cotidiano é tudo e, ao mesmo tempo, o cotidiano é nada, né? Então, todos nós estamos mergulhados dentro do cotidiano, vivendo uma ilusão de naturalidade das coisas. E eu acho que a tarefa da filosofia, a tarefa histórica importante, que faz sentido para nós hoje, é justamente quebrar, às vezes com um martelo, às vezes com uma bigorna, às vezes com um pontapé, às vezes com assim puxando o zíper delicadamente. A gente tem que quebrar com as naturalizações, sejam elas quais forem. E aí eu quis tirar o cotidiano da sua naturalização, promovendo uma reflexão sobre ele. Só que aí eu tinha que procurar o que era isso, né? Quer dizer, é tão natural, que pouca gente se envolve com essa questão. Quando a gente está vendo televisão, ou está passeando por aí, ou está brincando na internet, que a gente está fazendo uma viagem horizontal, encontrando com as pessoas, enfim, olhando para os fatos da vida, olhando também para aquilo que é produzido no nível do jornalismo, dos meios de comunicação, né? A gente está olhando a vida dos outros, assim. Mas quando a gente lê um livro, a gente faz uma viagem vertical, para dentro. Aí a gente começa a se conhecer. E sem isso, acho que, a meu ver, fica muito difícil viver nesse mundo. Sem ler, é impossível. E aí eu fui atrás de algumas imagens literárias. Eu quis trazer essa gente da literatura, esses escritores também para uma conversa filosófica. E aí quem for ler o livro vai encontrar ali um capítulo sobre vidas secas, que achei que o que era vivido no Vidas Secas era muito interessante para a gente pensar o tema do cotidiano, o que significa você viver no meio da pobreza e você fazer uma travessia na pobreza, né? Acho que esse é o cotidiano de muita gente no Brasil hoje. E nós não podemos ficar desligados dessa questão. E também puxei assim textos de Kafka, que eu acho que são muito interessantes para a gente problematizar o cotidiano. Enfim. Mas a questão fundamental do livro é essa, é esse lugar onde a gente habita de maneira naturalizada. E filosofia prática. O termo... Quando eu criei esse termo, eu investi na atenção. Quer dizer, nós que gostamos de filosofia, talvez não, mas muita gente trata a filosofia como uma coisa puramente abstrata e puramente teórica. Eu quis mostrar no livro que filosofia não é teoria, que teoria é uma coisa que todo mundo usa, que todo mundo faz, qualquer um que pensa, teoriza. Mas filosofia é um olhar um pouco mais cuidadoso sobre as teorias dos outros. Então, é uma metateoria. Mas eu também não quis ficar falando difícil, assim, tipo, filosofia é uma metateoria. Eu quis dizer que a gente precisa pensar nos pensamentos que estão por aí pensados. Facilita, né? Se a gente diz, vamos pensar nos pensamentos que já foram pensados? Melhora um pouco, né? As nossas leituras formam a nossa forma de ver o mundo. As pessoas que leem aprendem a pensar, aprendem a expressar aquilo que pensam, aprendem a se comunicar com os outros. De um modo geral, podem até aprender a olhar melhor para as outras pessoas, dependendo daquilo que elas leiam. O simples ato da leitura, ele é produtor de subjetivação. Uma vida sem livros é uma vida insuportável. Mas, ao mesmo tempo, os livros eles não são para bonito, eles não são enfeite, eles também não são um escape. Os livros eles são... vamos chamar assim... Eles dão uma volta, eles ricocheteiam, né? Eles fazem voltar para dentro da vida quando você tem uma experiência intensa com o livro. E aí, de tanto ler livros, eu voltei para a vida. De tanto escrever livros também, numa época que eu achava que escrever bastava, eu voltei para dentro da vida achando que a vida é o lugar para o qual os livros apontam. É bom a gente lembrar disso quando está lendo, delirando, achando que o trabalho da linguagem literária ou filosófica é tudo. Não é tudo, tem a vida
para a qual você é enviado novamente depois que você lê. Mas andando por aí, conversando com as pessoas, percebendo que a palavra ética estava sempre na boca de todo mundo para indicar o que o outro não tinha, como se ele mesmo que pronunciasse a palavra tivesse ética nele mesmo. Aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? Quer dizer, comecei a colocar as reflexões que eu ia coletando na vida, não só aquelas que eu encontrava nos livros. Por isso que eu acho que esse livro tem novidades. A novidade não é o resumo das teorias que os outros filósofos já fizeram, embora existam diálogos com outros filósofos no livro, mas é justamente essa coleta da reflexão viva das pessoas. E por isso que o livro tem 3 pontos bem importantes, 3 partes importantes. Uma delas e são 3 partes que eu elaborei na forma de 3 perguntas. Uma pergunta é uma pergunta clássica da tradição filosófica, que é aquela pergunta que apareceu em Píndaro, antes de Cristo. Uma pergunta que diz o seguinte: como me torno quem eu sou? Aí depois eu fiz um capítulo na continuidade dessa ideia, né, dessa pergunta, como me torno quem eu sou? Eu coloquei a seguinte pergunta: o que estamos fazendo uns com os outros? Para mim, também, essa pergunta era um operador. O que estamos fazendo uns com os outros? Um operador ético. Se eu consigo me colocar essa pergunta, eu mudo meu posicionamento em relação ao outro. Então, essa segunda parte é uma parte para discutir essa alteridade. E quem é o outro? O outro é todo mundo, né, gente? O outro é a pessoa com quem eu encontro, meu próximo, que me dá medo. O outro é a sociedade, ideia, aliás, abandonada, né, na nossa cultura. Quem ainda se coloca a questão da sociedade? Quem ainda se relaciona com a ideia de sociedade? Eu acho que talvez essa pergunta também resuma assim, o significado da ética como um todo. Mas eu, mesmo assim, inventei uma terceira pergunta que... Inventei, não. Eu fui coletando, assim, né, tirando dos livros, tirando das conversas, ouvindo as pessoas, forjando elaborações assim, para dar conta desses temas. E a última pergunta que o livro carrega, então, é essa: como viver junto? Essa pergunta é título de um livro do Roland Barthes. E o Roland Barthes é a única epígrafe, aliás, que tem no meu livro. A epígrafe do livro é assim: por que não falar a língua de todo mundo? E o Como Viver Junto é um livro do Roland Barthes sobre vida monástica, né? Os monges vivendo entre eles, assim, o que significa você viver sozinho e junto ao mesmo tempo, né? E eu quis mexer com isso porque eu acho que o tema da convivência também é um tema que deve ser discutido em termos de ética. E acho que era isso, sabe? Depois eu discuti essa coisa do cotidiano, então, e do cotidiano virtual, porque eu comecei a entender, vocês já devem ter entendido isso, que as pessoas desistiram da vida do lado de cá e foram para esse território fantasmagórico da vida virtual. Nós temos uma dupla vida hoje em dia, uma second life real, né, gente? A gente está sempre lá. O dia inteiro as pessoas se cansam, mas elas ficam loucas nessas redes sociais, na internet. Quer dizer, quem é que consegue ainda viver sem computador? E as pessoas, quando não têm um computador, elas se sentem assim como se não estivessem na vida, né? E eu acho que isso, tudo bem, é o nosso novo modo de ser. Mas não é porque seja um novo modo de ser que nós também não vamos questionar. E aí eu achei que era importante pegar essas 3 perguntas que eu coloquei para vocês e levantar também para pensar o cotidiano virtual, porque as pessoas muitas vezes não se autorizam a ser ogros, fascistas na vida real. Elas ficam mais quietas, têm medo de levar um soco na cara ou uma banana, enfim, um ovo podre. Mas elas vão para essas redes sociais e vomitam literalmente os seus discursos de ódio. E todas essas 3 perguntas que eu coloquei, eu acho que elas também se referem a isso, ao sentido do viver, enquanto viver significa produzir presença. Produzir presença significa estar aqui. Estar aqui é uma coisa muito difícil para quem está preocupado, sei lá, com as redes sociais ou, enfim, preocupado com alguma coisa que seja da ordem do passado ou do futuro, ou da aparência ou da fama, enfim. A presença não é a aparência, né, gente? Embora nós tenhamos, isso eu discuto no livro também, tirei isso da Hannah Arendt, aliás,
o direito de aparecer. Essa é uma questão importante para a nossa época. A presença nas redes sociais ela está totalmente relacionada com afirmação. O que eu vejo de gente que posta uma coisa e fica louco, desesperado para ver o número de... Como é que chama, gente? Likes, toques, tweets, tem todo tipo de nome, né? As redes sociais hoje. É a mania de audiência, né, gente? Isso aí, quem inventou foi a televisão. O cinema é a televisão. Isso é uma construção relacionada ao valor de exposição do cinema e da televisão, um valor que sempre existiu numa certa medida, mas que esses meios de comunicação de massa assim, vieram fomentar demais a indústria cultural, é claro que sim. E então, eu até no Olho de Vidro já tinha escrito sobre isso, sobre esse desejo de audiência, todo mundo querendo ter os seus seguidores. O que são os seguidores? A audiência. Os likes do Facebook, é tudo audiência. Os amigos, né, gente? Ai, o Facebook é uma das coisas mais perversas. A gente usa para a democracia, usa para o bem. Tem gente que usa para o mal, tem gente que usa para a loucura, não interessa. Mas é um fato. É uma coisa muito perversa, no sentido de ser uma inversão muito grave de muitas coisas. Por exemplo, do valor ético da amizade. A amizade era o paradigma da relação ética. Na Antiguidade Clássica, em Aristóteles, por exemplo, a amizade é paradigmática. É o respeito, a admiração, um elo que você tem com uma pessoa, que é um elo sempre de respeito, de reconhecimento. Não existe amizade verdadeira sem reconhecimento. E aí, de repente, vira um nome vagabundo, que, assim, tem pessoas que você encontra na fila do banco, você não cumprimenta, mas ele é seu amigo de Facebook. Aí, desculpa, né, gente? Eu acho que a gente ainda tem que levar a sério os termos que nós usamos para as coisas. Vocês não acham que dava para levar um pouco mais a sério certas coisas? Aí a amizade no Facebook é de última. Eu escrevi um artigo para a Cult anos atrás que se chamava Complexo de Roberto Carlos. Os mais antiguinhos vão lembrar. Eu quero ter 1 milhão de... Vocês lembram dessa? Eu quero ter 1 milhão de amigos, lembra? Era o Complexo de Roberto Carlos, que dá nas pessoas que usam o Facebook. Eu coloquei esse artigo, claro, modifiquei, atualizei, enfim, mas usei aí no livro porque eu achava engraçadíssimo, né? Quando eu vi o Facebook, gente, agora todo mundo vai querer virar Roberto Carlos. E era isso. Então, as pessoas acreditam que elas tendo muitos amigos, elas estão populares. E, poxa, e é bem provável que elas estejam mesmo, mas... eu quis colocar também isso, né, que é o tipo do valor que não vem ao caso, porque a popularidade significa fama. E o que é fama? Fama é reconhecimento deturpado. Em que medida que a filosofia está nesse fio da navalha entre ser filosofia mesmo e ser autoajuda? Eu acho que é absolutamente inconfundível. Você pega um livro de, sei lá, pega o Discurso do Método do Descartes, gente. Você pode ler num nível superficial. Claro, você pode ler por cima e achar que não tinha nada demais. Claro que as voltas que o texto dá vai te fazendo assim, pensar alguma coisa mais séria, né? Mas esses livros de autoajuda, que eu não conheço muito também para poder ficar falando, mas eles são muito rasos, né? É sempre do nível assim do clichê. Acho que essa é a diferença. A diferença, aliás, para a autoajuda e da filosofia talvez seja essa. Assim, a mesma diferença que a gente vê entre autoajuda e literatura. Na filosofia você encontra vozes próprias, questões elaboradas. Na literatura você encontra isso, né? E na autoajuda você não encontra nada. Eu não acho que está no fio da navalha mesmo, Afonso, mesmo. A pessoa lê sei lá, Schopenhauer, não tem como confundir com... Não tem nenhuma chance. Tem, sim, uma coisa, que aí talvez seja por aí que a tua pergunta tenha sido elaborada. Você leu Nietzsche, e é uma filosofia retórica que conversa com você. Aí, sim. Como aquilo está conversando com você, talvez de um jeito que René Descartes, no Discurso do Método ou nas Meditações, não consiga, aí Nietzsche é um pensador dentro da vida, né? Mas tem até... Eu, antigamente, quando essa pergunta era muito feita para mim, eu respondia assim, olha, a diferença é que a filosofia é autoatrapalhação. Mas se a gente pensar o que é filosofia, filosofia é o nosso encontro com a linguagem, enquanto essa linguagem promove
relação de alteridade, relação de conhecimento. Então, é uma experiência de linguagem a filosofia, não é uma erudição, nem um conhecimento pronto, nem uma coisa que eu posso pegar para mim e sair transmitindo. Ela é uma experiência, depende do que a gente vai conversar. A filosofia sempre nasce no diálogo.